Em Goiânia, vive um jovem de 15 anos que conquistou em 2025 o título de mestre nacional no xadrez. Seu nome é Pedro, e ele descobriu o jogo por acaso, quando viu um colega que acompanhava na TV o Mundial de Xadrez. Eu via vários canais, um deles era o Rafael Chess, ele é bem famoso assim, canal, acho que um dos canais brasileiros mais famosos de xadrez. É uma coisa mais contraída. Eu aprendi a mexer as peças com ele também. Mas aí eu fui para outros canais, que já são canais de enxadristas mais avançados, que são grandes mestres brasileiros. Eu conheci o canal do Cricor, né, que é um grande mestre brasileiro muito famoso aí, um dos melhores do Brasil, do Sup, que deve ser o melhor do Brasil assim, em rating no momento, que é na pontuação, e uns outros canais. Meu nome é Ricarda, né? Sou mãe do Pedro Oliveira Álvares, atual mestre nacional, com 15 anos de idade, e atual campeão goiano sub-16, né? Por categoria sub-16, e vice-campeão goiano absoluto. Agora conta pra mim, o que você lembra do início dessa jornada? Eu baixei o aplicativo de xadrez, o chess.com, que é bem famoso também, é o aplicativo de xadrez mais famoso do mundo, assim. Tem milhões de pessoas jogando por dia. E eu fui jogando todo dia. Eu sempre perguntava, né? O que ele estava fazendo. Ele falava, não, eu tô jogando xadrez. Aí ele assistindo o Gambito da Rainha, e eu já tinha visto, né? Eu falava assim, nossa, essa minissérie é muito boa, né? Vai gostar. E essa evolução autodidata dele aconteceu assim, sem eu perceber que eu tinha ali um campeão, né? Eu jogava sabia mexer as peças, mas eu não tinha esse interesse todo que eu tinha por xadrez. Aí por causa da série na Netflix, Gambito da Rainha, bem famosa também, eu comecei a desenvolver mais interesse pelo xadrez. Eu comecei a ficar mais animado. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. E, tipo assim, eu via como aconteciam os torneios, como era interessante. Eu achava bonito a forma que ela via o tabuleiro também, como ela jogava, como ocorria as coisas. E eu comecei a me interessar mais, assim, comecei a jogar mais, comecei a ficar mais frequente, assim, no xadrez. Acho que no início era bem difícil essa visualização que ela tinha mesmo. Mas quando eu fui jogando mais, assim, treinando de verdade mesmo, acabou que aquela visualização ficava até comum. Mas não é tipo que eu olho pro teto e eu vejo as peças. É meio que eu vejo elas na mente. Aí, até com o meu professor, às vezes a gente já joga partidas assim, só falando do lance. Porque dá pra ver aqui pelo tabuleiro, né? Que tem as notações, tem A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. E essas são as casas do tabuleiro. Então, por exemplo, se eu falo cavalo F3, é esse lance aqui, né? Cavalo F3, entendeu? E4, é esse lance, peão para E4. Aí, meio que com o tempo eu fui adquirindo isso, falaria assim. Esse foi o primeiro torneio que ele participou, que foi o Festival Goiano de Xadrez por categoria, em 2022, em que ele foi vice-campeão de categorias, né? Nunca tinha tido aula com um professor, o que ele sabia, ele aprendeu sozinho, né? A primeira aula que eu tive, eu já jogava, já sabia jogar, tipo, tinha aprendido sozinho, assim. Aí eu já tava, acho que já tinha um rating bom, rating é pontuação. E, se eu não me engano, nas primeiras aulas eu fui aprendendo conceitos mesmo do xadrez, assim. A gente foi analisando partidas, posições e entendendo, assim mesmo, o tabuleiro, que era uma coisa que eu tinha dificuldade na época. E eu mostrei pra minha mãe, eu fui pesquisando, mostrei pra minha mãe, eu falei assim, será que eu participo desse torneio aqui? Porque eu já tô jogando, mas eu tava bem nervoso pra jogar. Porque eu sou bem competitivo também, tava com medo de perder. E como eu tava iniciando assim no xadrez, devia ter muita gente forte lá.
E aí eu lembro da minha mãe falar, Você quer começar agora ou quer começar quando tiver com a minha idade? Com tanto de afazeres que a mamãe tem. aí eu falei que eu queria começar naquela hora. Aí ela me inscreveu no torneio e 2 meses depois eu participei. Ele falou, quero começar agora. Eu falei, então vai. Vai. Foi um torneio que eu lembro que eu tive, que eu passei por várias emoções mesmo, porque era o meu primeiro torneio de xadrez, eu me emocionei lá, tipo, fiquei muito triste, por causa que eu tinha perdido umas partidas, que eu pensei que eu ia me desclassificar pra final, assim, do torneio. Mas acabou que eu perdi umas partidas para uns caras mais velhos, e na minha classificação, que era o Sub-12, eu passei pros top 3 e eu consegui o segundo lugar. Eu também nunca tinha presenciado um torneio, um grande torneio. Não sabia nada também, né, das regras do xadrez. E um monte de gente, um ginásio cheio, né? Fala assim, olha, é o seu primeiro, vai, dá tudo que você sabe. Ele foi a primeira conquista dele, sem ter tido nunca aula com um professor de xadrez, sem estar federado. Ele perdeu só pro garoto que já vinha ganhando há anos. Aí todo mundo perguntou, né? Quem é esse menino, né? Quem é ele? Como é seu nome e tal? Pedro, você faz aula com quem? Não, não faço aula com ninguém. Aí ele foi convidado, na época, a fazer aulas na federação, com os professores da Federação de Xadrez. E ele começou a se destacar. Torneios, 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 e campeão, vice-campeão, campeão, vice-campeão, e campeão, 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 campeão. Tem 2 tipos de campeões, o campeão absoluto e o campeão por categoria. Campeão por categoria é, no caso, contra a sua idade, mais ou menos, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Já o campeão absoluto é o que joga contra todas as idades. Então, o goiano é um campeonato absoluto, onde pessoas de 14 anos jogam pessoas de 20, pessoas de 10 com pessoas de 50, e não tem essa limitação de idade, essa restrição. Aí os outros torneios que eu jogo, eu costumo jogar os goianos. Ano passado eu... o jegues, só exemplificar aqui, o jegues é de categoria. Então, os jegues que eu ganhava o sub-14, assim, de Goiás inteiro. Aí o goiano de xadrez são todas as categorias. É uma modalidade de jogo aberto do xadrez. Então todo mundo pode jogar. Ano passado, eu joguei o goiano e eu fui vice-campeão goiano. Eu perdi eu fiquei atrás de um menino de 19, 20 anos, que é o Colivet, também vem ganhando vários goianos, assim. Eu empatei com ele na última rodada e acabou que eu fiquei com uma pontuação menor que a dele. No campeonato, sim, eu participei também do Aberto do Brasil, que todo mundo pode jogar. É todo o Brasil, assim, jogando. Até pessoas de outro país jogaram. Tanto o grande mestre Neures Delgado, que deve estar no top 10 das Américas, assim, top 5 das Américas, estava jogando. E nesse torneio eu consegui o título de mestre nacional. Eu precisava ganhar de 9 rodadas, eu precisava ganhar 6 partidas. Foi exatamente o que eu fiz. Dessas 9 rodadas eu ganhei 6 partidas. Foi um torneio muito bom, né? Por causa desse título de mestre nacional, fiquei realmente muito feliz. Todos os anos tem os abertos do Brasil. E esse aqui foi o primeiro aberto do Brasil esse ano, que foi em Brasília. Então foi o Brasília Chess Open, onde todos os enxadristas, sabe, de mestre internacional, até quem não tem título, podem participar e participam. Então, assim, é muita gente forte, né? E com 15 anos, ele foi classificado vice-campeão sub-18 e de 9 rodadas ele precisava ganhar pelo regulamento 6 rodadas, ele ganhou as 6 rodadas e foi no Brasília Chess Open que ele conquistou o título de mestre nacional, e mestre nacional reconhecido pela CBX e FIDE, né? Mas eu prefiro jogar mais contraído mesmo, tipo, só jogando aqui. Então, amigos que eu jogo comigo tem o Gabriel, né, meu tio, ele joga, ele é meu familiar, joga lá na escola. Os amigos que eu tenho mesmo, que eu jogo assim pra valer, eu acho que é meu professor
que a gente joga junto. E alguns lá na escola, eu não jogo tanto lá na escola. Online é onde eu mais jogo, assim, porque às vezes não tem muita gente pra jogar pessoalmente, mas online você sempre pode jogar, assim. E tem até a pontuação online, o ranking lá. Tô com um rating bem alto lá agora. Eu acabei descendo no rating que eu tava, mas eu sempre jogo online. Eu gosto de jogar contra gente do meu nível ou mais forte, assim. Eu acho mais Você legal. pode me explicar melhor sobre os títulos? O menor título que você pode ter no xadrez, assim, acho que atualmente, é o título de candidato a mestre nacional. Que é um título que a CBX inventou. A CBX é a Confederação Brasileira de Xadrez. Que para você ganhar esse título, você tem que jogar alguns torneios que dão esse título para você. Esse foi o primeiro título que eu ganhei no xadrez. Eu ganhei esse título por meio de um campeonato. Não lembro o nome do campeonato agora, mas era um campeonato de categoria. Aí tem o candidato a mestre, que esse é um pouco mais difícil de ganhar. Esse você tem que ser aprovado pela FIDE, acho que você tem que ter pelo menos uns 2.000 de rating, que 2.000 de rating é uma pontuação alta no xadrez. Aí o título que eu tenho atualmente, de mestre nacional, você precisa ou ganhar algum torneio que vale esse título, mas aí é um torneio mais difícil. O meu título de mestre nacional foi um aberto do Brasil, lá em Brasília, onde vem todo mundo, todo pessoal de todas as idades, de todos os países, podem vir jogar, que eu precisava fazer 6 pontos em 9 rodadas. Então eu fiz esses 6 pontos em 9 rodadas e acabei ganhando o título. Ou você também pode ter 2.000 de rating e mostrar para a CBX, Confederação Brasileira de Xadrez, isso, e aí você já ganhou o título. Além disso, existem ainda os títulos de mestre internacional e grande mestre. De acordo com Pedro, para conseguir esse último título, seriam necessárias 5 horas de estudo todos os dias ao longo de 10 anos para obtê-lo. E é esse o caso para a maioria dos enxadristas que possuem o título. De acordo com ele, são pessoas que dedicaram suas vidas ao xadrez. Vontade de chegar, pelo menos um mestre internacional ali, eu tenho vontade de pegar. E como funciona a sua rotina quando existe algum campeonato? Esse em Brasília foi uma semana de jogos, uma semana. E assim, 2 rodadas por dia no máximo, porque como é um xadrez pensado, né? Então é aquele xadrez assim que dura horas. O Pedro chegou a ficar em mesas 5 horas ininterruptas, durante 5, 6 horas. Sabe? E a partida não acaba enquanto não houver o checkmate. Aí eu controlo o sono. Tem horário para dormir, tem horário para levantar, tem horário para ficar no celular, tem horário para desligar, para poder descansar a mente. Né? Porque eu sei que, por exemplo, 5 horas numa mesa, num tabuleiro de xadrez, vai cansar o corpo, vai cansar muito o mental também. Então, antes de cada dia, de cada partida, de cada torneio, quanto menos informação desnecessária ele tiver, melhor. Tem bastante pessoa que eu admiro aqui em Goiânia, tipo, de ver partidas assim. Uma delas é o meu professor, que é o Igor Mourão. Ele já foi campeão sub-16 brasileiro, Iago Labusseri. O Vitor Labusseri também, que é o irmão do Iago, eles são os top de rating de Goiânia. Acho que o Vitor já pegou até top 1 brasileiro sub-20 de pontuação. Tem outros também que eu gosto muito do Colivet também, que é o atual campeão goiano de xadrez. O Thiago Batista também é outro que eu gosto muito de jogar contra ele também. Ele tem uma calma surpreendente, assim, mesmo quando a posição tá difícil para ele, ele sempre fica tranquilo, não tem pressa para jogar. Tem o Diego Irrams, tem muita gente que eu admiro aqui no Goiânia mesmo. Quando eu tinha uma pontuação menor, eu já consegui jogar contra o Rafael Chess, que era um canal que eu acompanhava. Eu perdi, assim, mas fiquei muito feliz, né, que ele falou comigo e tudo mais. A partida foi legal, foi interessante.
O André Diamante é um GM que eu consegui manter contato, que eu consegui entrar em contato, assim. Na verdade, eu já falei com muito grande mestre, assim, mas pra pedir autógrafo, às vezes, jogar, eu acho que eu nunca joguei um campeonato contra um grande mestre. Não, eu já joguei contra o Sandro Mareco. Foi no Flamboyant. Sandro Mareco é o top 1 das Américas, assim, de rating, pontuação. E eu lembro que a partida tava muito boa, assim, eu tava muito feliz de jogar com ele. Tanto que não foi um torneio que eu me saí bem, eu tava bem nervoso, tinha muita gente forte lá. E eu consegui a vaga lá pra jogar. E eu fiquei muito feliz. Aí eu tava jogando contra ele e eu lembro que tinha uma posição que ele ganhou um peão meu. Só que eu tava atacando ele, atacando ele. E ele falou na análise que, tipo, ele tinha que tomar cuidado naquela posição, mas ele ia segurar. Só que eu joguei um lance entregando uma peça, assim, tipo, no meio. Aí eu fiquei muito triste por ter perdido a oportunidade de jogar mais contra ele, aprender mais. Mas acho que foi um GM que eu joguei e foi muito legal jogar contra ele. Ah, querendo ou não, a confiança deles é bem diferente, né? Eles já entram assim, tipo, você joga um lance, eles pensam 2 segundos no lance que você fez, já joga o lance dele também. Querendo ou não, é uma pressão, né? Você se sente bem mais pressionado em jogar contra um grande mestre do que contra jogar contra um cara normal aqui de Goiânia, por exemplo. Mas é uma experiência boa, você analisa a partida, você vê o jeito que ele joga, até pra você melhorar o seu jogo também. Então, eu lembro que eu analisei a partida que eu fiz contra ele, com o meu professor da época, que eu melhorei até a minha abertura por causa dele, por causa do jogo contra ele, que foi muito interessante. Eu entendo que você acompanhava o Pedro nas partidas, mas por que você quis fazer o curso de arbitragem? Eu precisava conhecer essa linguagem. Bom, eu sabia que eu não ia jogar, né? Eu falei assim, eu vou fazer o curso de arbitragem, porque eu gosto muito também das regras. O que pode, o que não pode? Porque não tem meio termo. Ah, pode mais ou menos, não, ou pode ou não pode. Então, eu gosto muito de regras, de procedimentos, de passo a passo. Então, eu acabei fazendo o curso de arbitragem, né? Veio um titulado, um mestre internacional da CBX para Goiânia, quando ele começou, em 2022, e teve o curso de arbitragem no final do ano. Eu fui a única mulher na sala, né? Até porque são pouquíssimas mulheres que são árbitras. E eu fiz o curso de arbitragem para saber as regras do xadrez, mas principalmente para poder entrar nesse mundo, sabe? Conversar com ele, ele me contar as partidas e eu entender as partidas. Eu entender o que estava acontecendo ali. O xadrez tem três tempos no relógio, assim, que é o blitz, o rápido e o pensado. O blitz é um xadrez mais rápido, que no caso, por exemplo, aqui são 3 minutos para cada jogador e a cada lance que ele faz, ele ganha 2 segundos de acréscimo. O rápido já é uma partida um pouco mais demorada. Não é tão demorada a partida, mas ela é um pouco mais demorada. Por exemplo, 10 minutos mais 5 para cada jogador. Isso já é mais rápido. Então, você tem 10 minutos, por exemplo, se você estiver jogando comigo, você ia ter 10 minutos no relógio e eu ia ter 10 minutos no relógio. Então, a gente não pode deixar esse tempo cair e a cada lance a gente ganha 5 segundos. Já pensado, é um jogo mais demorado. São partidas que podem durar até, sei lá, 5, 6 horas. Às vezes pode ser 2 horas para cada jogador, com 30 minutos mais 30 segundos de acréscimo. Então já é uma partida que você pode pensar mais no seu lance, pode ficar mais calmo assim jogando e não tem que ser tão rápido na sua decisão, assim. Fui jogando partidas rápidas, aí depois eu comecei a jogar blitz e foi se tornando regular, entendeu? Fui começando a fazer problemas xadrez, táticas e fui melhorando de acordo com isso. Mas eu acho que o melhor é o pensado, porque a gente tem mais tempo de refletir, a gente analisa melhor a posição, a gente entende melhor o que a gente está fazendo ali, mas eu prefiro o blitz, por ser um modo de jogo mais rápido, assim, acho melhor de jogar. Com título, sem título, com medalha, sem medalha. O meu prazer é ver o sorriso dele. O meu prazer é ver ele fazendo o que gosta, né? O meu prazer é vê-lo tendo prazer no que faz.
e não tem preço. Agora, pra gente finalizar, me conta como você descreveria a sua família. Eu vou usar uma frase do Lilo e Stitch, que ele fala assim: a minha família é pequena, é imperfeita, é incompleta, mas é boa. E a nossa família é exatamente assim, né? É incompleta porque o papai faleceu, tem uma irmã falecida. É imperfeita, mas é boa. Porque tem muito amor. Isso tudo aqui para mim se resume em amor. Ela me acompanha para todos os torneios que eu vou praticamente. Não tem um torneio que eu não tô com ela. Muito bom ter sempre ela por perto.